Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Espírito Santo, é que mais uma vez aqui nos encontramos, aqui no canal Pedro Rondinelli, para mais uma vez meditarmos a palavra de Deus. Te convido a tomar a espada do Espírito em mãos, como diz São Paulo. Hoje a liturgia nos fala através do evangelista João, capítulo 16, versículo 29 ao 33. João 16, capítulo 16, versículo 29 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas claramente, e a tua linguagem já não é figurada ou obscura. Agora sabemos que conheces todas as coisas e que não necessitas que alguém te pergunte. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus replicou-lhes: Crerdes agora? Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Retirai-vos e referi-vos estas coisas, para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus é esta força viva e eficaz na vida de todos aqueles que se alimentam dela. Lembrando o que Jesus falou em Mateus 4, na tentação do deserto, que não só do pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que nem só do pão iria viver o homem. Então a palavra de Deus, ela é um alimento para a nossa alma, ela é um sustento que nos conduz. E a igreja hoje traz essa liturgia através do evangelista João, em que Jesus nos fala, Disseram-lhe os seus discípulos, Eis que agora falas claramente, e a tua linguagem já não é figurada ou obscura. É como que os discípulos agora estão compreendendo, entendendo, o que o Mestre está falando. Isso vem mostrar, meus amados irmãos, que não se compreende a palavra de Deus unicamente com a razão humana, com a inteligência humana. É preciso uma caminhada. Então foi preciso que os discípulos vivessem uma caminhada com o Senhor, uma caminhada bem prolongada, aprendesse com o Mestre, convivesse com o Mestre, orassem, rezassem, com o Mestre, estivessem em vigílias de oração com o Mestre. Então foi preciso uma experiência de Deus, para que eles pudessem aos poucos terem as suas mentes tocadas pela força e a graça do Espírito Santo, para que eles possam compreender a palavra, compreender as palavras que o Senhor está falando naquele momento. Em um certo momento em que Jesus está nas suas peregrinações com os seus apóstolos, ele chega num certo território, como diz a palavra, de Filipe, de Cesareia, e pergunta aos seus discípulos, no dizer do povo, quem diz que é o Filho do Homem? E aí eles se adiantam e dizem, uns dizem que é Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus, voltando-se para ele, pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? E diz a palavra que Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirma que não foi a carne nem o sangue que revelou aquela verdade, mas sim o Pai. Ou seja, Pedro teve assistência do céu para compreender e poder dar aquela afirmação de uma verdade que somente se poderia tê-la revelada por Deus. A palavra, ela vem com esta graça grandiosa de Deus à nossa vida,
Mas é esse mesmo Deus que nos dá a palavra que também nos dá o entendimento. E esse entendimento eu tenho que pedir, esse entendimento eu tenho que buscar, esse entendimento eu tenho que querer. E esse entendimento se dá pela caminhada estreita com o Senhor. É uma vida de intimidade com o Senhor. O Senhor nos convida a uma vida de intimidade com Ele. Já não é figurada obscura. Agora sabemos que conheces todas as coisas e que não necessitas que alguém te pergunte. Por isso cremos que saístes de Deus. Então, eles conseguem compreender que ali não está somente uma pessoa humana, humanamente. Não é só um profeta, né? Não é só um homem entendido, não é só um escriba, um estudioso, né, das coisas de Deus. Eles percebem que ali está alguém diferente, né? Alguém que tem um poder, alguém sobrenatural, alguém, como eles dizem, que sabe todas as coisas e que não necessita, né? Que alguém, como diz aqui, agora sabemos que conhece todas as coisas e não necessitas que alguém te pergunte, né? Ou seja, antes que se pergunte, ele já sabe qual é a pergunta, né? Antes que se dirijam a palavra a ele já sabe. Então ele é o Deus, é onisciente, tem ciência de tudo. E aqui os discípulos começam a perceber isso, a ver que ele é Deus. E aí eles continuam, por isso cremos que saístes de Deus. Então aqui ele já faz a ligação dele a Deus, por isso cremos. Cremos por quê? Cremos pelo sobrenatural, cremos pelos feitos que um homem comum, que um homem humanamente não poderia fazer. Então cremos que saíste de Deus. E aqui eles associam Cristo a Deus, saíste de Deus, né? Jesus replicou-lhes: Crestes agora? Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho, mas não estou só, porque o Pai está comigo. E aqui o Senhor vai e faz essa afirmação, né? Eis que vem a hora, né? Jesus replicou-lhes: Crestes agora? Eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados. E aqui o Senhor está predizendo para eles o que iria acontecer, que a hora estava chegando em que Jesus seria tirado deles, né? Jesus seria preso, né? E seria morto, e que eles seriam espalhados, e que ele, pelo certo momento, humanamente, com os olhos humanos, as pessoas iam olhar e dizer: ele ficou só, mas ele vai e diz: eu não estou só, em nenhum momento. O Pai, ele está comigo. Por isso, quando ele diz lá na cruz: Pai, por que me abandonastes? Né, a gente entende os estudiosos, né, pelo que a igreja nos traz de entendimento dessa passagem, quando ele diz: Pai, por que me abandonastes? É o pecado da humanidade sobre o Cristo. Então, o pecado nos distancia de Deus, né? Então, ele sentiu o quanto o povo estava, né, distante de Deus pelo pecado. E ele, por um momento, ele não sentiu tanto aquela presença do Pai ali, embora o Pai estivesse, mas pelo pecado que pesava sobre o Cristo, o meu e o seu pecado. Então, quando nós pecamos, nós abandonamos Deus. Quando nós decidimos viver uma vida de pecado, nós estamos dizendo: eu quero abandonar Deus, eu quero viver essa experiência pecaminosa e eu não quero essa intimidade com Deus. A gente vê lá no Jardim do Éden, antes de Adão e Eva pecarem, desobedecerem, toda tardinha diz a palavra que Deus ia lá, naquele jardim, se entreter com eles. Era o encontro de Deus com o homem. Quando eles pecam, o que é que acontece? Se escondem de Deus. E é assim que o pecado faz conosco, nos faz nos esconder de Deus, nos faz fugir de Deus. E assim não conseguimos sentir Deus, porque o pecado não permite. É uma barreira que se levanta, impedindo que a graça do Pai chegue ao meu e ao seu coração. Por isso precisamos, hoje mais do que nunca, renunciar ao pecado, renunciar a tudo aquilo que quer nos tirar da presença de Deus. O que é que quer te tirar da presença de Deus? Você sabe
Você sabe, eu sei, aquilo que tem insistido para nos tirar de Deus, para nos tirar da presença de Deus. Aquilo que tem, de certa forma, nos enfraquecidos como homens e mulheres espirituais. Renuncie em nome de Jesus. Aceita Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. Porque, como dizia Dom Henrique Soares, que eu gaste a minha vida naquilo que vale a pena. Então, vale a pena renunciar o pecado, vale a pena renunciar as nossas vontades, vale a pena renunciar os desejos em nós desordenados da carne para acolher Deus no nosso coração, para acolher a vontade de Deus. Vale a pena, porque isso é o que nos proporcionará a vida eterna, uma vida eterna, embora aqui na terra é apenas uma passagem muito rápida, é como um fechar e piscar de olhos, é mais curto do que um deitar e um despertar de um novo dia. Então que eu e você, amado irmão e amada irmã, possamos cada vez mais nos decidirmos por Deus, renunciando o pecado e acolhendo o Senhor Jesus como nosso único Senhor e nosso único Salvador. Aqui foi Pedro Rondinelli em mais uma reflexão do Evangelho. Que a paz de Jesus esteja em teu coração. Fique com Ele, que eu vou com Ele. Paz e bem.